gostoso estar com vocês de novo. Vários de vocês eu conheço e tive o prazer de estar aí com vocês em vários momentos. Dessa vez não dá para estar aí, mas essa história vai acabar, porque tudo passa, vocês sabem muito bem, a gente só tem que saber surfar, não é isso? Porque quando a gente está num tsunami, a gente aprende a surfar, porque aí até acha legal todo esse aprendizado. Então eu agradeço a oportunidade de, mesmo estando longe, por enquanto, estar perto do coração. E aí eu fui convidada para falar sobre algo que eu me encanto, quem me conhece, né? Nem falei meu nome é Maria Júlia Paz da Silva, mas eu estudo comunicação há muitos anos, porque eu me encanto com a ideia de que a origem da palavra, né, é a mesma origem da palavra comunhão. E é muito legal se você ficar pensando, então, o que eu tenho, o que eu sou é o que eu troco, né? Eu só posso trocar aquilo que eu tenho e sou. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar comunicação, que tem tudo a ver com o cuidado e com o estar vivendo a área da saúde num momento tão desafiador, porque vamos falar sério, né? Nenhum de nós teve aula de pandemia, tá todo mundo ali aprendendo como é que a gente se vira nessa história. Mas eu aprendi que em 1929, imagina, teve uma mulher que fez o seu doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela se chama, ou se chamou, se a gente pensar que o trabalho dela ainda existe, ela se chama Margaret Mead. E ela, quando ela era uma antropóloga, e ela fez muitas pesquisas, principalmente também com povos mais isolados, então ela foi muitas vezes para o continente africano, e numa das entrevistas perguntaram a ela por que ela acha que foi o Homo sapiens que deu certo? Porque vocês sabem que a gente tinha outros concorrentes, né? A gente tinha Homo erectus, tinham outras linhagens de Homo que poderiam ter ido adiante. Por que foi o Homo sapiens que foi adiante? E ela levanta uma hipótese que eu achei bem legal, porque ela fala: nós encontramos um osso, um fêmur, que foi soldado. O que isso significa? Naquela época, quem quebrasse a perna ia virar comida, né? Quem ia ficar para trás ia virar comida dos mamíferos, dos bichos maiores. Alguém gostou tanto do outro que quebrou a perna, que ajudou-o nesse momento desafiador, e ele morreu de outras coisas mais adiante. Então ela fala: eu acho que o Homo sapiens foi adiante porque ele aprendeu que juntos a gente é mais forte e que a vida valia a pena. E aí eles lutaram mesmo pela vida. Porque sapiens, essa palavra, né, que a gente é Homo sapiens, vem de sabedoria, de sapiência, de sabor também, de sabore. E aí você falar, vamos, né, aqui entre nós, a vida é desafiadora, ela é linda, mas ela é desafiadora. E para a gente gostar, para a gente ter essa sabedoria de aprender a saborear a vida, é quase como se a gente desobedecesse a regra do mundo, porque no mundo não são todas as vidas que importam. Na nossa sociedade, não são todas as vidas que têm o mesmo peso. Algumas valem muito, outras não valem. Eu lembro no começo da pandemia, quando começou essa história, falta EPI, eu pensei, bom, em alguns lugares sempre faltou, em alguns lugares nunca faltou. Falta álcool gel. Não, alguns lugares nunca faltou, outros faltou. Então, quem escolhe a área da saúde, e desculpa puxar a sardinha para a enfermagem, já que a gente vai estar falando do mês da enfermagem, da comemoração da semana de enfermagem, a gente meio que desobedece essa regra. A gente desobedece porque a gente fala, as vidas importam, todas elas. E eu vou cuidar de quem estiver na minha frente. Eu vou cuidar do jeito que for, com os recursos que eu tiver.
Porque o cuidar é sempre um encontro, é sempre um ato de comunicação, é sempre uma troca. Eu sempre te ofereço o meu jeito junto com, eventualmente, qualquer outra terapêutica. Por isso, o Paracelso, né, muito tempo atrás, falava e falou que o melhor remédio para o homem é o homem. Olha que coisa linda. E como ele é Paracelso, ele ainda dizia, e a única cura possível é o amor. Mas isso é só um cara que já aprendeu a ser sapiens. É um desses que, já entendi o que a vida é de verdade. Porque é um privilégio, né? Então, eu entendo, eu fiquei apaixonada pela comunicação, porque eu entendi que se eu, né, quando cai a ficha que cuidar é, antes de tudo, um encontro, é um encontro entre duas pessoas que podem se tornar sapiens, porque é isso, assim, são duas pessoas que duas eu falo, assim, simplificando, depois a gente brinca com a história da equipe, para ficar ainda mais emocionante. Mas, se eu penso que eu estou falando de pessoas que sentem, que pensam, que vêm com crenças, que nesse momento estão com dor ou não, estão com medo ou não, estão mais ansiosas ou não, e na pandemia, vamos falar a verdade, a maioria teve questões de mudança de humor, de insônia, de ansiedade, enfim. Então, claro que quando eu falo de um encontro, eu estou tendo que me lembrar que o meu desafio enquanto ser humano é ir além da sobrevivência e da procriação, ou seja, desses instintos que eu tenho, para poder usar o meu potencial de saber, de me expressar naquilo que eu tenho de melhor de mim, que é o meu divino, que é a minha intenção de aproveitar a vida, de curtir a vida e permitir que outros curtam quando eles não estão firmes. Quem estuda comunicação gosta dessa brincadeira de origem de palavra, né? E a Florence Nightingale, quando escolheu o nome enfermagem, ela mesma disse, vou chamar de enfermagem essas pessoas que estarão ao lado de quem não está firme. Infirmos, não firme. E aí a gente só podia chamar enfermagem, porque sempre as pessoas não firmes, que eventualmente quebrem um fêmur, lembrando da Margaret Mead, precisarão de pessoas que fiquem ao seu lado, exatamente para que elas possam, de novo, ser firmes, se tornar firmes. E aí, eu acho que vale a pena lembrar do básico, né, da comunicação, porque a comunicação não é só palavra, né? Se fosse palavra já era difícil, mas não é só a palavra. A palavra, claro que é desafiadora, porque muitas vezes a gente fala antes de pensar, né? E aí já falou, o outro já ouviu, e aí você tem que começar aquela história. Não é bem assim, não foi bem isso. E infelizmente, quem não está firme, quem está enfermo, fica com muito receio, porque ele se sente ameaçado. E é muito louco, porque no momento da pandemia, todos nós nos sentimos ameaçados. Então, a gente presta muita atenção no que as pessoas dizem para tentar se sentir melhor. E as palavras, elas podem ferir. As palavras, elas podem ser iatrogênicas. Todo mundo também acorda pensando, Nossa Senhora que vem hoje, né? Assim. E aí, se você está naquele dia meio pensando, puxa, que pena que adiaram minhas férias, quando alguém olha para a tua cara e ainda fala, credo, você está com uma cara hoje, é aquele dia que você fala, tá vendo, eu não devia nem ter saído da cama. Mas se o contrário, a pessoa se lembra que a palavra pode ser iatrogênica, e ela olha para a sua carinha e vê que realmente não foi o melhor dia que você acordou, mas fala, vou buscar um café para mim, quer um? A pessoa pensa, ai meu Deus, alguém sabe que eu existo e que eu preciso de cuidado. No fundo é isso. Então, quando você fala de comunicação, você está falando dessa dimensão desafiadora que as palavras podem ferir, ou podem acalmar, ou podem tranquilizar, ou podem trazer mais esperança,
e a dimensão não verbal, que aí eu acho que vocês sabem que a vida é isso, ela é linda, mas ela é emocionante. E a dimensão não verbal é aquela que fala, mesmo que você não abra a boca, você está mandando mensagem. Vou contar uma coisa cá entre nós. A gente fez a gravação prévia. E o Caio ficou na telinha, me ouvindo da aula. E muitas vezes ele fez assim com a cabeça, enquanto eu estava falando, para me estimular, entendeu? Para dizer, estou ouvindo, tá entendendo, vai lá, continua que está claro. E essa é a dimensão não verbal. Essa é a dimensão que chama a gente para o desafio de falar, olha, a nossa presença ou ausência é mensagem. A nossa expressão facial é mensagem, os nossos gestos são mensagem, a nossa postura corporal é mensagem, a forma como a gente está com a outra pessoa é mensagem. Gente, pensa um pouco isso, porque isso significa que eu preciso ter muita consciência da minha presença, porque é como se cada gesto, cada expressão, a gente evoluísse com eles e mostrasse o nosso divino, ou a gente se degradasse. É como se a gente desconstruísse algo que não era nem a nossa intenção. Mas exatamente por a gente não ter consciência desses gestos, da forma como eu estou com o outro, que eu ignoro ou valorizo a presença do outro, que eu silencio ou falo alguma coisa, isso me torna mais ou menos sapiens, mais ou menos divino. Então, cada pensamento nosso, cada atitude nossa é comunicação. A menor contração de um rosto é comunicação. E se a pessoa está bem, ela meio releva, sabe? Que nem você. Lembra quando a gente podia ir em restaurante, barzinho? Lembra disso? Que assim, a mesa do lado, na verdade, você não tá muito aí, porque ele não tem a ver contigo, então não faz mal se ele te olhar com a cara feia, porque o máximo você vai falar, credo, que cara que ele tá hoje. Mas não tem a ver com você. Agora, nesse momento em que todos estamos tão desafiados a estar bem, eu preciso lembrar que quem escolheu a área da saúde, quem escolheu estar com enfermos, tem o grande desafio e a responsabilidade de ser íntegro, de ser coerente entre o seu discurso e a sua ação. Se eu digo, por exemplo, que eu vou cuidar, que eu estou num ambiente de cuidado, eu preciso prestar atenção no tom de voz que eu utilizo com as pessoas, para que elas não se irritem ainda mais. Eu preciso prestar atenção no tom de voz que eu uso com a minha equipe, porque, na verdade, não foi eles que falaram para você estar ali, né? Foi você que escolheu a área da saúde, você que escolheu estar com essas pessoas, e naquele momento, a tua chance de aprender é aquela. Então, é muito desafiador, porque a comunicação, que é exatamente o que eu sou capaz de transmitir, de perceber do outro, é a tua chance de você ser o melhor, né? De você ser o melhor, é como se você pudesse honrar o que você nasceu para ser. Eu acho tão bonito isso. Porque se você pensa em Pitágoras, né, por exemplo, lembra de Pitágoras, que é aquele italiano, né, astrônomo que nasceu, sei lá, acho que uns 5.570 antes de Cristo. Ele tinha uma escola, ele, além de matemático, ele era um filósofo. E ele tinha versos, que a gente fala, versos de ouro. E o primeiro verso que ele fala, tentando ensinar as pessoas exatamente a ser quem é, né? Ele fala, honra o que você é. Honra o que você é. Isso é comunicação. Assim, porque se eu quero honrar o que eu sou, eu preciso ser coerente. Quando eu disser bom dia, eu tenho realmente que te desejar um bom dia. Quando eu digo que pode falar que eu vou te ouvir, eu tenho que olhar para você, simples assim, porque as pessoas sabem que na espécie humana o olhar importa, o olhar significa interesse. Se eu quero ser sua parceira nesse desafio de cuidar, eu preciso estar atento a você, porque vocês sabem
que o elo mais fraco de uma corrente mostra a força da corrente. Vou repetir, porque tem gente que está trabalhando conosco que às vezes nem recebeu bom dia. Tem gente que está trabalhando conosco que é quem repõe, por exemplo, um álcool gel, que nem recebeu um obrigada. Tem gente que também nos ajuda a manter essa corrente de cuidado e que a gente não está prestando a devida atenção. Então, essa dimensão não verbal, no meu ponto de vista, ela sempre, para mim, foi uma paixão e um desafio constante, porque ela me lembra que, assim, o tempo é limitado, sempre foi. Tudo passa, tudo vai passar, sempre continuará passando. Mas a palavra que eu emito, o olhar que eu uso, a postura que eu tenho, o toque, a maneira como eu toco alguém com luva, altera a percepção que ele tem do que é esse cuidado. Então, assim, a maioria das pessoas tá com medo, gente, tá com medo. A gente não aprendeu, a gente não conhece o corona ainda, ele é mutante, a gente vai ter que aprender a ser o que a gente nasceu para ser, ou seja, remédio. A gente tem que ser remédio, e vocês lembram que remédio tem a ver com dose, né? Depende da via, depende da hora, depende da quantidade, é como essa coisa de, todo mundo fala, né? Saudade de abraçar, eu também, juro, eu vou agarrar uma meia dúzia de pessoas, com certeza, na hora que puder abraçar, mas eu tenho que me lembrar que o limite do toque sempre foi o outro. É o outro que me diz o quanto, a pressão. Eu achei bonito, vocês viram que agora em abril teve o concurso de fotografia, né, das melhores fotografias do mundo, e uma foto que ganhou o concurso no quesito humano é uma enfermeira abraçando uma idosa num asilo com plástico, né? Tem uma cortina de plástico e ela abraçando, e ficou lindíssima realmente a foto, porque parece uma asa de anjo, de borboleta, sei lá o que parece, e não teve quem não sentisse vontade de dar um abraço, né, olhando aquela foto. Então, eu acho que quando a gente vive uma pandemia, ou qualquer conflito, a gente tem que agir com coragem, com o coração. Tem que agir com o coração. Por quê? Porque o que fica das relações e das mensagens é aquilo que toca a nossa alma. O restante é passageiro. Assim, se eu falar para você, conte para mim alguma coisa que faz você amar o que você faz, né? Que faz você querer cuidar da vida das pessoas, querer cuidar da saúde das pessoas, querer valorizar a vida. Você vai falar alguma coisa que te tocou, ou seja, que tocou o teu coração. Você não vai falar, bom, no dia 12 de agosto, não sei o quê, ou no dia 20, não, você imagina que esses dados você tem. Acho que nem matemático falaria desse jeito. O que se falaria é o que tocou o teu coração. Então, a comunicação, ela exige muito discernimento, porque ela exige que a gente se lembre que todos falam de emoções todo o tempo, que nós não somos só trocas de coisas exatas, objetivas, que claro que a gente passa também dados mais objetivos. Aliás, uma das perguntas mais fáceis são dados de, né, assim, quanto deu o exame? Ah, que ótimo, tá lá uma máquina que respondeu, eu só repito. Essa é a parte fácil da história. O difícil são aquelas perguntas, porque isso teve que acontecer comigo, né? Por que aconteceu isso com a minha família? Por que a sociedade não entendeu a nossa importância? Por que ainda tem gente que não percebe o quanto cada um importa? Porque uma coisa que ficou clara agora, eu acho, com essa pandemia, é que a realidade emerge de relacionamentos. Depende de cada um e de todos. Isso é muito louco, por isso falei a questão da corrente. Né? Assim, não adianta só eu usar máscara. Ou se eu não usar, vai ser um caos para vocês também. Não adianta só eu saber lavar a mão. Todo mundo tem que saber lavar a mão na hora certa, no lugar certo, enfim. Então,
A que troca eu ando fazendo, e outra coisa também, a gente precisa lembrar, ter essa visão, lógico, global das coisas, mas a ação é sempre local. Então, eu preciso cuidar de quem está do meu lado. A natureza é sábia, vocês sabem disso, né? A natureza não gasta energia à toa, ela aproveita até, ela recicla tudo. Assim, até a folha que cai vira adubo, meu. Quer dizer, é um espetáculo a natureza. E aí é só a gente lembrar que o que faz a natureza? Ela cuida de quem está do lado, ela cuida de quem está perto. Ela não fica pensando aquele carvalho maravilhoso que existe no Canadá. Que isso, meu? Se você estiver no Canadá, você cuida do carvalho maravilhoso que está no Canadá. Mas enquanto a gente estiver em São Paulo, enquanto a gente estiver no Hospital São Paulo, numa das cidades desafiadoras, uma das maiores cidades do mundo, maiores hospitais do mundo, que cuida de um bando de gente que não tem mais para onde ir e que quando chega aí está pedindo, por favor, eu não estou firme, me ajuda a lembrar que isso passa. É isso. Isso é cuidar da natureza que está do nosso lado, como cada célula do corpo faz. Só que eu acho que um item da comunicação, até porque o tempo passa mais rápido quando a gente gosta do que faz, né? Já fazem 25 minutos que eu estou falando com vocês. E eu me lembrei que uma das características, né, da comunicação que é básica é a intenção. Eu não posso negar que haverão conflitos, haverão mal entendidos, óbvio, porque um dia você está mais cansado, outro dia sou eu falei uma palavra que você ouviu outra, que você entendeu diferente, então vai ter conflito, vai. Por isso que eu não posso esquecer quem eu sou, quem você é, ou seja, eu tenho que transcender essa coisa pequena do dia a dia para me lembrar o que eu posso ser, né, quando eu nasci, o que eu posso ser, que é Sapiens. Por isso comecei com a Margaret Mead. Mas eu quero lembrar, eu tenho um livro que quem não leu, ainda dá tempo, Alice no País das Maravilhas. É um livro muito interessante, todo mundo acho que lembra que tem um momento que a Alice está numa encruzilhada e aparece um mestre coelho, e aí ela fala na encruzilhada, qual estrada é certa? Aí o coelho fala, onde você quer chegar? E ela fala, a lugar algum. Ele fala, então tanto faz. Aí eu pergunto para vocês, onde vocês querem chegar? Que imagem vocês querem deixar? Quando vocês estiverem morrendo, porque isso não é uma má notícia, bem-vindos à espécie humana, o físico, a matéria é mutável. Quando chegar essa hora, que lembrança eu estou deixando, né? Porque se eu penso na Florence, se eu penso em personagens extraordinários que a gente teve oportunidade de conhecer o resultado desses trabalhos, são pessoas super idealistas, né? São pessoas que deram muito, não necessariamente tiveram muito, mas deram muito. Eles se tornaram grandes, eles se tornaram praticamente imortais pelo resultado do trabalho. Então, como é que a gente quer se expressar, né? Qual é a mensagem que todo dia eu persevero, eu vou adiante? Porque a vida vai continuar, porque a vida continua. Nós só podemos ser o nosso melhor no que a vida se apresenta. No que a vida se apresenta. Seja com uma pessoa, um paciente, uma família ou um colega, porque estamos todos surfando numa pandemia. Nós todos não estamos tão firmes como já estivemos. E o meu desejo a vocês é que vocês fiquem firmes, que vocês tenham vida longa, que eu um dia vá ir no Hospital São Paulo, que eu ainda possa falar, uau, como a gente aprendeu,
como as pessoas entenderam que a comunicação é a base dos encontros e como elas aprenderam a se responsabilizar pela mensagem que são, através de cada gesto, de cada olhar, de cada toque e de cada palavra. Obrigada pela atenção de vocês.